O segundo problema, que é mais grave ainda do que esse, né, e que tem a ver com o problema da lei da terceirização, é que a lei da terceirização ela é um ataque já não simplesmente à organização sindical dos trabalhadores, mas à organização política, dificultando a organização sindical dos trabalhadores, né, destruindo a organização sindical dos trabalhadores. Logicamente, o que vai acontecer é que nós vamos ter também uma destruição da organização política dos trabalhadores. O movimento operário brasileiro, a partir dos sindicatos e tudo, principalmente, ele acabou se cristalizando num grande partido eleitoral de massas, que é o PT. Um dos objetivos da lei da terceirização e da derrubada da CLT é acabar com essa superestrutura política. Se acabar com essa superestrutura política, ao contrário do que alguns aloprados aí vêm sonhando, né, porque tem gente que acha que é o seguinte, que você tem o seu partidinho de esquerda como se fosse uma empresa de esquerda, uma empresinha, pequena empresa. Aí você tem o PT, que é uma empresa grande. Então, se você acabar com a concorrência, né, se desmoronar o PT, você vai ocupar o lugar. Isso aí é totalmente falso. Se o PT for inviabilizado como partido por essas artimanhas, não é o PT em si que está sendo inviabilizado, é toda a organização política da classe operária que vai ser inviabilizada. Não é que a classe operária necessariamente necessita do PT, mas o fato é que, nesse momento, dado o nível de evolução política da classe operária, o partido que representa politicamente os trabalhadores, nesse caso em termos eleitorais, que é o que existe mesmo, de qualquer forma, é o PT. Então, um dos objetivos é destruir essa superestrutura política para impedir que os trabalhadores, né, eles possam ter um papel ativo, uma influência sobre o Estado capitalista, possam ser uma ameaça ao Estado capitalista, possam desempenhar um papel político real na sociedade. Isso tudo é mais grave do que perdas ocasionais de salário. Se você perde X% do salário agora, numa situação mais favorável, no aquecimento do mercado de trabalho, com os sindicatos atuando e tudo mais, você pode recuperar essa margem que você perdeu. É uma coisa muito flutuante. Claro que, se você perde continuamente, né, a própria base salarial ela vai se deteriorando, vai diminuindo. Mas é muito mais fácil você recuperar uma determinada perda salarial do que você recuperar toda uma organização sindical que foi destruída. E é isso que está em jogo hoje no país. A lei da terceirização, juntamente com a questão da CLT, são os dois maiores ataques contra o povo brasileiro no seu conjunto e particularmente a classe operária brasileira. Provavelmente é o maior ataque histórico que a classe operária já sofreu. Nem mesmo a repressão da ditadura militar, que paralisou o movimento operário durante anos, tem um efeito semelhante ao que está acontecendo agora. Isso daí nós precisamos ter absolutamente claro. É um ataque duríssimo, é uma coisa que só consegue ser realizada por regimes fascistas, a neutralização da classe operária completa. Não sei se vocês sabem, né? Mas Hitler e Mussolini, quando eles assumiram o poder, eles estatizaram os sindicatos. Eles expulsaram dos sindicatos todos os elementos operários, combativos, né? Criaram uma estrutura policialesca dentro do sindicato e os sindicatos se transformaram em sindicatos fascistas, que na realidade tinham muito pouca capacidade de fazer absolutamente qualquer coisa. Só que como eles não
não foram capazes de destruir efetivamente o sindicato, né? Em 1943, se não me engano, a classe operária italiana, por exemplo, realiza uma greve geral contra o regime fascista, passando por cima das direções fascistas daqueles sindicatos. O que está acontecendo hoje no Brasil, as consequências são imprevisíveis. Bom, logicamente, nós temos que assinalar isso aqui, que a vida ela é contraditória. Se não fosse contraditória, essa medida aí ela seria uma coisa destrutiva num ponto inacreditável, que é o que ela parece ser efetivamente nesse momento. Mas nós temos que entender o seguinte, essas medidas elas estão chegando aí no final de um processo de contenção muito profundo da classe trabalhadora mundial, né, que começa mais ou menos em 1989, que é a depressão do mercado de trabalho mundial. Por que a gente diz que ele está chegando no final? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa. A derrota dos que promoveram essa política maravilhosa, né, nas eleições para a direita. Mas logo, logo eles vão começar também a perder as eleições ou serem confrontados pela esquerda, como a gente já assinalou aqui, que está acontecendo na Inglaterra, com o Partido Trabalhista Britânico. Então, nós estamos vendo que esse sistema está desmoronando. Né? Vocês podem ver, por exemplo, que um elemento direitista, fascistoide, que nem o atual presidente dos Estados Unidos, ele fala muito no emprego, ele faz muita demagogia com os trabalhadores. Por quê? Porque os partidos tradicionais estão se desmantelando em função dos duros ataques que eles fizeram contra a classe trabalhadora no momento de depressão do mercado de trabalho. Quer dizer, essa reforma, uma coisa importante que seja dito, ela está vindo no fim do período, não no começo. Vocês vejam, por exemplo, que a reforma ela é da época do governo FHC. Ela é um projeto de lei de 20 anos. Esse projeto de lei tem 20 anos. Quer dizer, o nosso queridíssimo, maravilhoso ex-presidente FHC, além de tudo que ele fez, de entregar para o estrangeiro a Vale, o sistema Telebrás, etc. e tal, ele iria impor a terceirização total. Né? Na época, como a situação não era uma situação muito favorável, eles recuaram, engavetaram o projeto. Essas coisas de parlamento brasileiro. Né? O cara põe a lei lá, deve ter lá no Congresso Nacional duas estantes assim, né? Maldades e bondades. Dependendo de como a situação for, o cara põe lá na maldade e deixa para um momento propício. Depois, quando a situação estiver muito favorável para uma maldade, ele vai lá, tira aquela lei e faz uma maldade. E a bondade é a mesma coisa. Né? Tem lei para tudo que você quiser, depende muito da situação, da gritaria. Se o povo estiver colocando fogo no Palácio do Planalto, na Câmara Federal, eles vão lá na estante das bondades para ver o que eles podem fazer para melhorar um pouco o estado de ânimo, né? Como é que se diz? O humor do pessoal que está muito irritado. Mas, bom, de qualquer maneira, isso indica que a lei ela deveria ter sido aprovada há muito tempo atrás. Está sendo aprovada não no começo do ataque, mas no período final. Isso é uma coisa importante. Né? É mais um motivo para resistir a essa lei. Nós não devemos dar ela como aprovada, de jeito nenhum. Isso daí mostra também, num certo sentido, os limites dessa lei. Né? Porque há uma série de coisas que podem fazer com que ela seja revertida depois. Mas a intenção, vamos ter claro,
É essa daí.